Quem deu entrevista ontem, né, e repercutiu foi o Marcos Braz, Mauro César Pereira. Ele deu uma entrevista, eu vou ser sincero, nem sei para onde foi, eu vou até ler aqui, né? O Marcos Braz admitiu ter cometido erros ao longo dos 6 anos em que esteve no cargo. Foi pro canal do Benja, tá? Então, aqui dando crédito, foi pro canal do Benja, eu tinha visto esse corte ali, e o Marcos Braz admitiu ter cometido erros ao longo dos 6 anos em que esteve no cargo. E citou a demissão do Rogério Ceni como um erro dele, né? Foi aquele que ele citou. Vamos abrir aspas aí para a declaração do Marcos Braz. Ele disse o seguinte: acho que foi um dos erros que eu cometi, ter mandado o Rogério Ceni embora. Nunca falei isso. Não é que eu me arrependi, até porque quem veio foi o Renato. Pessoa fantástica, técnico fantástico. Mas acho que deveria. O Flamengo estava sendo muito comprometido em relação às convocações do Tite e tinha uma promessa da CBF de estender o Brasileiro. O Rogério Caboclo cai, o campeonato não é estendido e a gente é obrigado a jogar numa loucura. Em 18 dias, jogamos 7 partidas. O Rogério Ceni pegou uma parte dessa turbulência e fizemos a opção de mandar o Rogério embora. Contratado em novembro de 2020, Rogério acabou não resistindo aos maus resultados no Campeonato Brasileiro de 2021 e assim caiu como treinador do Flamengo. Foi uma demissão também de madrugada, bem absurda, né? O Flamengo anunciou a demissão depois de meia-noite. Foi assim, foi surreal o que aconteceu e o Marcos Braz fazendo esse meia-culpa. E ele completa, Mauro, ele diz: Rogério Ceni me pediu 2 vezes para ser demitido antes de ser campeão brasileiro. 2 vezes no vestiário. Flamengo não tinha sido campeão de nada ainda com ele. Foi quando o brasileiro se estendeu um pouco mais no outro ano e tivemos jogos, acho que contra Ceará ou Fluminense, não me recordo. A gente perde, vai para uma sala, eu e ele sozinhos, e ele fala: Marcos, eles não estão entendendo o que eu quero falar. Acho que estou atrapalhando. Eu quero sair. E aí eu respondi: você não vai sair. O nosso último jogo é contra o São Paulo no Morumbi. Vamos ser campeões lá dentro, onde você foi campeão a vida toda. Eu levantei, a gente foi e fechou a roda de jogadores. E vida que segue. Próximo jogo, o Flamengo perdeu de novo ou empatou, a mesma coisa. Falei: não vou te demitir. No final, o que aconteceu? Flamengo vai jogar em São Paulo, perde o jogo, mas o Inter não ganha do Corinthians e o Flamengo foi campeão brasileiro. Ou seja, Mauro, é o Marcos Braz dizendo que um dos erros foi a demissão do Rogério, e eu cito vários outros, se ele quiser. Foi ter demorado para demitir o Sampaoli e cair na Libertadores pro patético Olímpia. Foi ter demorado para tirar o Tite e ser eliminado pelo Peñarol. Foi ter contratado vários treinadores por uma fortuna e com multas rescisórias altíssimas e assim queimar o dinheiro do Flamengo. Foi agredir torcedor pelas costas no shopping, dizendo que foi ameaçar a filha e a justiça não provou nada. Ele agrediu o cara de forma covarde pelas costas. Tiveram alguns erros aí que ele não assumiu quase nenhum. Mas esse foi o que ele assumiu, Mauro César Pereira. Agora já foi, né? O Marcos Braz está nos seus últimos dias. O que ele fala agora pouco importa, né? Isso aí é um erro crasso, né? Demissão 3 horas da manhã do técnico campeão brasileiro para contratar o Renato Portaluppi. Aí, putz, isso é um erro, isso é uma pataquada. Deu no quê? Perdeu tudo o resto do ano. Ganhou nada. Ganhou nada. Isso que deu. Essa atrapalhada. O contexto é o Flamengo todo desfalcado, tá? Por conta de data FIFA, Copa América, sem jogadores, assim, faltando jogador para compor banco, jogador em condições de jogar. Da base, já todo mundo que tinha condições naquele momento de jogar já estava incorporado ao profissional. Aí o time enfrentou uma fase ruim e ele demitiu o técnico. Depois de uma derrota para o Atlético Mineiro por 2-1 em Belo Horizonte, com a Arrascaeta, que estava voltando da Copa América naquele jogo, entrou no segundo tempo, porque o Uruguai havia sido eliminado, perde no último lance um gol assim absurdo, cara a cara. Era só botar pro gol, ele perdeu.
Poderia ter empatado o jogo e ali mudava o curso da história. Aí começa a gritaria no Twitter, na rede social, alguns influenciadores, jornalistas reclamando porque não gostavam do Rogério. Aí ele foi lá 3 da manhã e mandou o cara embora. Foi isso que ele fez. Um erro crasso que custou caro ao Flamengo. Admitir isso agora é tarde demais. Agora já está, já não adianta mais nada. Ele não aprendeu nada, porque logo depois veio o episódio, anos depois veio o episódio do Sampaoli, que não tinha clima nenhum com o elenco mais, já se sabia disso. Houve a agressão ao Pedro, pelo preparador físico do técnico argentino, e ele foi mantido até perder a Copa do Brasil. Aí quando perdeu, aí mandaram embora. Aí a culpa dele com o Landim, né, que na época também não queria trocar de treinador. Ou seja, há momentos e momentos. Cabe ao dirigente saber a hora de trocar. E nem sempre eles souberam, não. Lembrando que o Abel Braga, eles não mandaram embora. O Abel pediu demissão. E aí eles foram buscar o Jorge Jesus. Então teve acertos e erros em troca de treinador. E nesse aí foi um erro crasso, um erro absurdo. Admitir isso agora não adianta mais nada. Já é tarde demais. Já foi. Não, Mauro. E outra, né? Resolveu falar depois que acabou o mandato. Aí é mole. Se fosse firme mesmo, falaria lá, durante o mandato, porque, não vou falar, não vou reconhecer erro, porque pode prejudicar a eleição. É reconhecer depois que perdeu, que a chapa dele perdeu. Ele não ia mais continuar, né? Ele mesmo avisou. Mas depois que acaba, é fácil, né, Mauro? Poderia ter reconhecido alguns erros durante o mandato. Isso eles nunca fizeram, né? Agora é tarde, né? Quer dizer, agora é mais fácil agora, dar entrevista, tal, bater papo e falar. Já foi o Marcos Braz, agora está fora do futebol do Flamengo e vai estar fora do clube também, não vai ter nenhum cargo. Para ele reaparecer agora, vai ter que acontecer alguma mudança política muito grande e com a gestão do BAP eu diria que é praticamente impossível que ele assuma qualquer função no clube. E vale dizer que ele tentou ser deputado, vereador e não conseguiu, hein? Não foi eleito o Marcos Braz, ou seja, provavelmente sendo reprovado pela torcida do Flamengo. Porque se tivesse com muita moral com a torcida do Flamengo, candidato a vereador no Rio de Janeiro, poderia, né, ter tido mais votos. Flávio Prado, o Marcos Braz assumindo erro, né? Poucos erros, ele só assumiu um de vários, mas assumindo que foi um erro ter demitido o Rogério Ceni. Foi um erro realmente? E qual o resumo, Flávio, que você faz dessa gestão Landim e Marcos Braz? Por quê? Porque foram aí 6 anos. Eu mesmo, que sou um crítico dessa gestão, reconheço que foi muito vencedora, né? Ela venceu 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 Copas do Brasil, Supercopa do Brasil, alguns estaduais, que aí eu nem conto tanto como uma gestão vitoriosa, mas que teve muitos erros também, né, Flávio Prado? Qual o seu resumo e o que você acha dessa declaração do Marcos Braz? Bom, acho que a autocrítica é importante, mas realmente ele não teve tanta autocrítica assim, né? Vocês já citaram alguns fatos que poderiam ter sido colocados nos erros. A gente citou várias vezes aqui que uma coisa é o Flamengo administrativo, outra coisa é o Flamengo futebol. E o Flamengo futebol nos últimos 2 anos foi patético, né? O Flamengo não pode, com toda a estrutura financeira que tem, com toda a estrutura de administração mesmo que ele tem, não pode ganhar tão pouco, né? Por exemplo, o Campeonato Carioca ele joga sozinho, ele tem a obrigação de ganhar. Ele não pode ficar tão longe no Campeonato Brasileiro. Esse ano ele praticamente não brigou. Então, muito pouco, né? Muito pouco para aquilo que a gente espera de um time estruturado. Palmeiras e Flamengo, vamos ver se o Botafogo vai ser assim agora. Tem o 3º ano para a gente ver se ele vai manter aquilo. Mas Palmeiras e Flamengo, eles estão em patamares diferentes. Eles têm que brigar pelo título. Um briga, um vai ganhar, outro vai perder. Fora disso, a coisa é abaixo do que pode. Então, os últimos anos do futebol foram patéticos e muito pela responsabilidade do Marcos Braz, sem dúvida. Então, acho que ele foi até modesto com relação aos erros que ele cometeu. Né? Foi uma entrevista que gerou aí uma certa repercussão do Marcos Braz, o Marcos Braz assumindo assim seu erro, e um Marcos Braz que perde tudo, né, o Pedrinho? O Marcos Braz deixando claro aqui, o Marcos Braz, ele disse que já não ia continuar, né, como vice do Flamengo, ficou na função 6 anos, tentou se candidatar a deputado, não chegou perto, tentou se candidatar a vereador, não venceu para vereador, que é considerado bem mais fácil, né, para se vencer.
também não venceu, sendo que era o vice de futebol do Flamengo, cheio de conquistas, maior torcida do Brasil e maior torcida do Rio de Janeiro. Se ele fosse uma pessoa muito querida pela torcida do Flamengo, venceria. Seria eleito, né, vereador. Ou seja, mostra que sai com um índice grande de reprovação, Pedrinho, apesar de todos os títulos, muito questionado o Marcos Braz. Com certeza, já que ele falou da troca de técnicos, até para não entrar no mérito de algumas coisas extra-campo, a campanha política dele, aquela situação lá no shopping, que ele convoca também aquela entrevista coletiva, enfim, para não citar algumas coisas fora de campo que também aconteceram no Flamengo, a gente pode relembrar algumas trocas de técnico, porque, por exemplo, como ele fala do Rogério, né, que errou ao demitir o Rogério Ceni. Ele demite o Rogério Ceni, eu acho que não deu nem um dia, foram poucas horas depois, o Flamengo já anuncia o Renato Gaúcho, que também provou não estar à altura do desafio Flamengo. Teve a situação com o Domenech Torrente, que foi uma aposta que o Flamengo também apostou ali e achou que ia dar certo e no final das contas não deu certo. Teve o Vitor Pereira. A situação com o Dorival Júnior, já não sei nem se o Dorival merecia realmente ficar, mas ficou chata a situação com o Dorival, que ficou sabendo pela imprensa que não seria mais o técnico do Flamengo, que não teria o contrato renovado. Vitor Pereira, que eu já citei aqui, Sampaoli, né, aquela agressão ao Pedro. Enfim, são vários episódios, né, vários técnicos que passaram pelo Flamengo e não deram certo. Ele citou apenas essa mudança no comando técnico do Rogério Ceni, mas podia citar outras, né, mudanças e outros técnicos que passaram pela instituição Flamengo e não deram resultado, né? E sobre a gestão Landim, e que aí entra também Marcos Braz, que você perguntou para o Flávio, eu acho que é uma gestão que venceu, conquistou títulos, mas que nos últimos anos deixou a desejar pelo potencial que tem o Flamengo, Pilhado. Assim, é bem bizarra, né, essa situação de um clube ser tão campeão e dirigentes saírem com um índice grande assim de reprovação, né? Tem muita gente que apoia, claro que eu sou crítico, reconheço as conquistas. Agora, não dá pra gente levar na normalidade aquela agressão do Marcos Braz e de um amigo juntando um torcedor num shopping. Não dá. Aquilo ali, o Marcos Braz não ter saído do cargo, é um absurdo. Porque ele disse que ameaçaram a filha, a justiça comprovou que não ameaçaram a filha. Ele disse que ele não atacou o cara pelas costas, a justiça comprovou que atacou o cara pelas costas. Teve até que, se eu não me engano, fazer acordo, né, com o torcedor. Foi uma agressão covarde, foi uma agressão pelas costas, não foi mano a mano, como se fala, né? Um contra um. Foram dois chutando o torcedor ali no chão. É um ato até covarde, e ali não ter sido feito nada, ali o torcedor começou a se perguntar, gente, por que o Landim banca tanto assim o Marcos Braz? Por quê? O que o Landim tem com o Marcos Braz que ele banca tanto esse cara como vice de futebol? Ali ficou muito claro, e ali, claro, gerou-se uma desconfiança por parte do torcedor do Flamengo. Tipo assim, esse cara não vai cair por nada, e o Landim não escondia isso. O Landim dizia, ele falava, o Marcos Braz entrou comigo, ele vai sair comigo. Ele deixou claro, ele é intocável. E foram muitos erros no futebol. Muitos erros no futebol. E o Landim bancando o Marcos Braz até o final e acabou do jeito que acabou, como ele disse. Os dois terminando juntos, de mãos dadas, independentemente de qualquer erro, Marcos Braz sendo assim bancado, né, como o vice de futebol do Flamengo. Essa situação, que eu não sei se o Mauro tem algum complemento para dizer, eu acho que ele concorda com o que eu vou falar, foi o que mais desagradou o BAP. O poder do Marcos Braz dentro do futebol do Flamengo desagradou muito o BAP, que é o atual presidente, que venceu a eleição contra o Landim e que era aliado do Landim. O BAP era o braço forte do Landim, ele chegou a ser mais forte que o Marcos Braz. Só que o fato do Marcos Braz ter tanto poder no futebol e ser intocável, desagradou o BAP. O BAP nunca engoliu o Marcos Braz e o Marcos Braz nunca engoliu o BAP. Os dois não se gostam, eu digo até que se detestam. E aí, o BAP ficou incomodado com isso, queria mudar,
não só o BAP, como alguns conselheiros pediam a queda do Marcos Braz, depois de alguns erros, o Landim bancou e foi aí que o BAP teria saído, teria ficado incomodado e foi formar a chapa dele, que venceu aí a eleição para a presidência do Flamengo. Então, é essa situação, como se termina, né, essa gestão, e só agora, quando acaba, o Marcos Braz assume erro. Aí é brincadeira, né? Aí é melhor não assumir. Porque aí, para mim, é mais covardia ainda. Se você não foi firme para assumir o erro durante a gestão, assumir depois que acaba, que tá tudo tranquilinho, aí é fácil. Aí, para mim, é até querer ganhar mídia, tá? Para ser bem sincero, para não ficar sumido da mídia, vou dar uma entrevista, vou dar algumas declarações que gerem repercussão para eu não sumir, para eu não desaparecer. Essa é a minha opinião.